Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sabino. Hoje eu tô aqui, agora já são meia-noite praticamente. Tô aqui gravando um vídeo para poder responder uma questão que me surgiu quanto a encontrar numa base de dados, no intervalo de CEP, o prazo. Então imagine que eu tenho, por exemplo, uma faixa de CEP, tá? Como você está vendo aí, eu vou importar daqui a pouco, mas você está vendo aí na tela, eu tenho o CEP inicial, o CEP final. E o que eu preciso encontrar, por exemplo, ao passar um determinado CEP, eu preciso encontrar o prazo correspondente àquele CEP. Essa base ela tem cerca de 32 mil faixas de CEP, tá? Então nesse caso aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos importar do Excel para o Access e vamos trabalhar isso no Access, até mesmo porque a pessoa que necessita disso, ela precisa disso no Access, tá? Então nós vamos pegar essa faixa de CEP, tá? Essa base de dados, e ao informar um CEP eu preciso encontrar então um prazo, tá bom? Você então deve estar se perguntando como que nós vamos fazer isso. Nós vamos simplesmente encontrar, por exemplo, primeiro nós vamos importar e depois nós vamos fazer esse tratamento via VBA, tá? Uma das soluções. Posso fazer via expressão? Podemos também, só que eu posso encontrar vários erros aí e ter que ficar tratando isso também via expressão, que já é mais complicado, tá? Então na hora de importar, o cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte: como que eu vou importar essa coluna de CEP? Eu vou importar ela como duplo, tá? Um valor duplo, que é um double, tá? É um valor maior que pode receber CEP. Poderia ser como texto? Nesse caso, não, porque eu preciso encontrar as faixas de CEP. Então é interessante que ele seja realmente aí número, tá? Que ele seja número. Então vamos lá então. Então ao importar você vai perceber que a gente tem aí uma tabela chamada, eu dei um nome para ela de TBL prazo, tá? Outra coisa que você vai perceber é que eu tenho uma outra tabela com em torno de 732 CEPs, que eu vou usar para poder fazer essa verificação. Então eu não preciso de nada que está à minha esquerda, eu vou simplesmente limpar esses dados, deixar ele somente uma coluna e levar esses dados aí para o Access também para poder fazer esses testes. Então, outra coisa que eu preciso ter atenção é o CEP que vai entrar também, ele precisa entrar como duplo, tá? E se ele entrar como texto, no meu tratamento eu preciso converter ele para duplo ou double, tá? Beleza? Você vai perceber que na nossa conversão aí, eu tive um tipo de registro aí que me deu erro. Provavelmente algum CEP que está com traço, algum CEP que está vazio, né? Ou coluna de CEP, e eu tive erro. Nesse caso, você pode ir lá excluir esse registro para que você não tenha problema futuramente, tá? Então, no VBA, você vai salvar esse módulo, tá? Vai dar um nome para esse módulo de, no meu caso eu dei um nome de M faixa CEP, e depois eu criei uma tabela chamada TBL CEPs, que é aquela tabela que tem 700 e poucos CEP, tá? Coloquei ao lado dela uma coluna chamada prazo e atenção, mesmo que está na imagem texto, eu coloquei como número, tá? Do tipo inteiro, que é onde eu vou registrar aí se é 1, 2, 3, 4, 20 dias. Poderia colocar também como um inteiro, ao invés de inteiro longo, colocar como byte, mas como padrão eu deixei inteiro. Você está vendo na tela aí o meu código? E esse código, ele é bem simples. O que eu faço? Na primeira linha eu coloco aí, olha, se tiver um erro, vai lá para o rótulo, tá? Tratar, ele chama esse rótulo de tratar e desvia então essa rotina para lá e resolve essa função. A função que eu estou passando aqui, ela precisa de um parâmetro, que é um CEP do tipo double, tá? E ela vai me retornar um valor inteiro, que é o que? O meu prazo. Pode ser 1, 10, 20, 30 dias. Eu faço meu tratamento, se houver algum erro no meio do caminho, passa lá para a linha onde está escrito tratar, beleza? Eu vou definir uma variável do tipo recordSet, e essa variável, o que ela vai receber? Ela vai receber a minha consulta de registro lá da tabela de prazo, tá? Eu vou lá buscar essa informação, ou seja, eu vou buscar uma informação de lá, eu vou passar para ela o CEP, e aí eu falo assim, ó, traga para mim a linha ou o registro que tenha o CEP menor e o CEP maior do que eu estou passando, do que o que estou passando aqui. É mais ou menos o que você está vendo na tela. Eu mando então abrir esse recordSet, esse registro, tá?
E pode acontecer, claro, de eu ter mais do que um registro, mas no meu caso eu só quero trazer um, então eu não preciso percorrer e nem fazer essa verificação. Ao terminar, o que eu vou fazer? Para que eu não tenha erro, tá? Ou retorne um valor nulo, eu simplesmente coloquei um NZ para, se caso ele for nulo, esse resultado, esse recorde set, ele me retorne zero. Mas beleza, se ele encontrar um valor, ele vai retornar para a minha função FNC prazo o valor daquele prazo, tá? Feito isso, então eu fiz o meu teste, joguei lá na minha janela de verificação imediata. Você pode usar o Ctrl G ou exibir janela de verificação imediata. Coloquei lá interrogação FNC prazo, digitei o CEP aqui da minha casa e dei Enter. Então ele encontrou para mim um prazo de 4 dias, tá? Então, ou seja, o código está funcionando, aparentemente está funcionando. Outro teste que eu fiz foi usando um CEP aí da própria tabela. Peguei o intervalo de CEP, digitei e ele também funcionou. Agora, uma das questões que você pode usar, então, já que você fez uma função do tipo pública, você pode utilizar ela aqui na sua consulta. Você pode passar a utilizar ela em qualquer outra expressão do seu projeto. E nesse caso, eu também posso usar ela na minha expressão de consulta. Eu simplesmente digito FNC prazo e informo para ela o CEP. Já que na consulta eu tenho ali, eu posso fazer uma consulta do tipo, uma consulta na TBL CEP e colocar, por exemplo, FNC prazo e o CEP, eu vou retornar em um prazo. E o que eu tenho aí, você vai ver na sua imagem, então é uma coluna com prazo. Se deu erro, eu pedi para retornar lá o número 800, um número aleatório. Por quê? Porque simplesmente eu não sabia qual prazo retornar, porque pode acontecer de alguém passar algum CEP, alguma faixa de CEP que eu não tenho na minha base de dados e ele vai me retornar um valor. Então eu pedi para retornar 800. Se não for esse o caso, a gente pode depois mudar isso para 0, 800, para 1000, mas alguma coisa que identifique que ele deu erro, tá? O segundo passo agora que eu procurei fazer é o que? É fazer isso em todos os registros, ou seja, percorrer todos os registros e a cada registro eu pego o CEP, verifico a faixa e trago o prazo e altero isso na minha tabela. O método que eu estou usando é o Record Set Edit Update. Ele é um método mais lento, tá? Mas para esse caso, em poucos registros, ele não vai trazer problema nenhum. Então, o que eu preciso para esse método é simplesmente um record set, um string, tá? Que vai ser o meu SQL, e nessa string eu falo assim, ó, traz para mim o campo prazo, o campo CEP da tabela TBL CEP, onde o CEP ele não é nulo, porque pode acontecer de eu ter algum CEP lá ou algum campo daquela faixa CEP que ainda esteja nulo, tá? Ou esteja vazio. Então eu pedi para trazer essa faixa. Ao fazer isso, ele abre e eu peço ele para percorrer então todos esses registros que não são nulos. E ele começa no primeiro, abre para mim um record set de edição e aí ele vai editar então para mim. Olha, o campo prazo lá que você já pediu, prazo e CEP, o campo prazo vai ser igual FNC prazo e passo para ele o CEP. E o que vai acontecer? Ele retorna para mim um valor inteiro e eu dou o update, ele edita. Terminando isso, eu peço para ele mover para o próximo registro, tá? Eu fiz aí também um teste de comparação para ver se eu estava tendo alguma sobrecarga na minha memória, tá? Repare que o meu arquivo, ele não deve ter aí sequer 2 megabytes, um arquivo pequeno, tá? E olha lá, nesse caso, eu estou falando 2 megabytes, mas pode ser que tenha até mais, vamos colocar 10, 11, 12. Repare que a minha memória estava consumindo 70 megabytes. Então é bom você sempre verificar. Por exemplo, no meu caso ali, eu estava testando se eu não destruí aí o record set. A cada interação destruí o record set, tá? Eu poderia ter feito isso, poderia. Mas na minha avaliação também, ele não oscilou, ele não aumentou, ele não foi aumentando a cada interação. Então esse record set, quando ele terminar o procedimento, ele teoricamente ele era destruído da memória, tá? Mas é sempre bom ter atenção quanto a isso. O que acontece agora é que você vai ver na minha tabela lá de TBL CEP, em que eu também consegui alterar os prazos da mesma forma que se eu tivesse feito via consulta, tá?
Então eu consigo alterar e deixar esses registros na minha tabela fixos. Outra forma de se atualizar isso é você executar uma consulta de ação no próprio Access, um update, tá? Você pode fazer isso via VBA ou pode fazer isso também via update, que seria o que? Ir lá em consulta, criar consulta, atualizar e você vai falar a tabela, ó, quero atualizar da TBL CEP o campo prazo, tá? Você quer atualizar para qual tipo de, para qual registro? Aí você vai dizer, eu quero atualizar para a função FNC prazo, e informo para ela o CEP, que é da TBL CEP, exclamação, campo CEP. E aí, quando você executar, ele também vai trazer os mesmos registros que nós vimos ele fazendo a interação 1 a 1, tá? Então é isso, pessoal. Eu falei aqui um pouco rápido, tá? Mas estou mostrando assim em forma de imagem mesmo para você pegar comigo como que é esse passo a passo de construir essa rotina de verificar aí se o CEP inicial, o CEP final e achar aí um resultado. Você também pode fazer isso em outras situações como número, endereço e outras coisas assim, tá bom? Pessoal, grande abraço, até a próxima. Não deixe de me ajudar aí com o seu like, a sua curtida, o seu comentário, tá bom? Até mais, tchau, tchau.